Após ver aquele drift incrível do 86 e ter perdido para ele na descida de Aquina, o Keisuke ele fica com seu orgulho atingido e ele pensa em se vingar do 86. Ele mesmo acredita, ele diz assim, será que eu vi um fantasma? Enfim, ele fica horrorizado como um carro de pouca potência conseguiu superar o seu FD na descida pelo 86. O Keisuke ele vai até a gasolineira lá, o posto de gasolina do Sr. Yuchi, e ele pergunta, ele vê o carro da Akina Speedstar e pergunta ao Iketani, olha, já ouviu falar sobre um fantasma de um 86 de Akina? E o Iketani estranha, fala, ele disse, não brinca comigo, não deboche da minha cara. E aí ele pergunta sobre esse 86, e o Iketani não sabe do 86, ele fica meio assim, quem é esse 86? Porque a partir do momento em que surgiu aquilo ali contra o Keisuke, surgiu um corredor misterioso. Quem é esse corredor misterioso? O Iketani, ao ouvir isso do 86, e certa feita ele passa lá pela casa do Takumi e vê o Triano Panda, que é o 86, o AE86. E ele pensa, será que esse é o mais rápido da descida de Akina que o patrão dele, o Yuchi Tachibana, falou? E aí ele vai lá e fala com o pai do Takumi, o Bunta. E aí ele pede ao Bunta que o ajude a melhorar suas técnicas. E o Bunta disse, não, isso aí é impossível fazer, porque tu tem que praticar sozinho várias vezes para tu aprender a dominar o teu carro, enfim. Aí o Iketani vai treinar no Monte Akina na sua descida, mas ele não consegue de maneira nenhuma superar os seus tempos, ou talvez, digamos assim, progredir. Ele continua sempre na mesma coisa, e ele fica naquele pânico, ele quer que o Bunta corra não é que corra, que o ajude a aperfeiçoar a técnica. O Iketani ele coloca pneus novos no seu carro e ele tenta fazer alguns aperfeiçoamentos. E ele volta novamente a descer Akina, e aí começa os ângulos aqui são as curvas, que ele não via antes com uma dificuldade, mas ele começa a passar a ter umas dificuldades. Enfim, aí tem um momento que o Iketani está descendo ali, e tá vindo um carro na contramão, a estrada é pública, por isso que eles correm de noite, que daí tem menos movimento. E no que está vindo esse carro na contramão, o Iketani se desvia desse carro, no reflexo ali. Mas mesmo desviando do carro, ele bate na mureta. E aí ele fica ferido, levemente ferido. E aí, o principal piloto da Akina Speedstar, o chefe, na verdade, se machuca na véspera do evento do sábado ali, onde vai ser a batalha. Após ser ferido, enfim, ele tá cheio de curativos, o Iketani. E aí fica a preocupação, como é que os outros se perguntam, o Kent, os outros da equipe, como é que nós vamos, sem o Iketani, o que nós faremos? Ele teve ferimentos leves. Mas enfim, mesmo tendo ferimentos leves, ele vai novamente à loja de tofu, que é a casa do Takumi, e pede ao Bunta, pai de Takumi, que corra pela equipe Akina Speedstar, porque os Red Suns vieram afrontá-los ali, são altamente poderosos e podem, de uma certa forma, humilhá-los em Akina, que é o terreno da Akina Speedstar. Enfim, o Bunta diz assim, olha, talvez eu vá. Ele diz assim, eu te dou 50% de chance de eu ir.
E nisso, o Bunta já tinha conversado com o Yuchi lá no posto de gasolina. E o Yuchi disse assim, o Bunta disse, eu não me envolvo em briga de criança. E aí o Yuchi diz assim, se é briga de criança, então tá comigo, pode ir. Ele tem melhorado muito. E lembra, aqui é uma ficção, meus amigos. Gravem isso. Mas o Takumi, ele desce o Monte Akina para entregar o tofu, ali com um copo d'água. Ele dirige desde os, repito, isso é uma ficção, no anime, desde os 13 anos de idade. Então ele conhece cada pedra do Monte Akina. Quando chega o dia da batalha, o Iketani não pode correr. E tá passando as horas ali o o 86 não chega. E o Bunta falou assim, ó, o Bunta tinha dito ao Takumi assim, ó, tu vai lá e desafia ele diz o pirralho de Akashi, que é o garoto dos Sete Suns, e se vencer o FD, Takumi vai ganhar, que ele precisa usar o carro domingo, um tanque cheio de gasolina. E aí tá, o Takumi nos últimos minutos decidir. E aí tá, o 86 demora a chegar no lugar da batalha. E aí, bom, tá estourando o horário, vai começar a corrida. O Iketani diz, então, Kenji, tu vai correr por nós. E o Kenji tá todo aflito ali, porque vai enfrentar um dos irmãos rotatórios ali, que são poderosíssimos, os carros deles. E aí, quando vai fazer a contagem para a corrida iniciar, eles recebem uma ligação de um rádio, porque tem rádios espalhados por todos os pontos, pessoas com os rádios, para ir comunicando cada trecho da corrida, cada curva, o que passa. E aí eles comunicam, olha, tá chegando aqui passou um carro, espere um pouco, vamos esperar o carro passar antes de começar a corrida. Aí o Ketani, ele vai correndo pro rádio e pergunta, tá, e pode me dizer qual é a marca desse carro? Aí eles dizem, olha, parece ser um Trueno Panda, um 86. E aí o Keizuki também pergunta no rádio, tá, e que cor era esse 86? Aí eles dizem, ó, branco com preto, ele tem um pretinho ali. E aí ele diz, eles pensam, chegou o meu adversário. Enfim, aí depois chega ali o 86, estaciona ali, e desce, na verdade, o Takumi Fujiwara, filho do Bunta. Eles estavam esperando o Bunta. Eles não entendem, mas... Porque o Takumi... E aí o Takumi diz assim, diz ao Iketani, olha, meu pai me mandou aqui, e ele disse que se eu vencer, eu vou ganhar um tanque de gasolina. E eu já derrotei uma vez, no caso o FD ali, e foi na primeira vez que ele fez o drift. Quando começa a batalha entre o 86, o Keizuki sai na frente, o carro dele. No caso, eles partem juntos. Mas digamos que o Keizuki, usando aquela expressão popular assim, chega um momento que ele não olha nem o Takumi pelo retrovisor. Ele embala o carro dele, vai muito além. E lembrando desde da primeira vez que ele perdeu para o Takumi, o carro do Keizuki é um Mazda RX-7. Ele pode chegar a 350 cavalos, ele tem turbo. E o carro do Takumi, ele chega no máximo a 150 cavalos. E é ali na partida, na reta, ali o carro do Keizuki, ele embala e se distancia do Takumi. Ele pensa assim, eu não vou nem te ver pelo retrovisor. Só que no que o Keizuki ele embalou e escapou do Takumi, em determinado momento ali, quando começa a chegar nas curvas, e aí quando tanto faz, o FD faz as suas curvas ali, e o 86 faz as curvas. O detalhe do 86 é que toda a torcida ali, os telespectadores, os espectadores ficam impressionados, é que
Quando ele faz o seu drift, ele faz em altíssima velocidade e ele fica literalmente a centímetros da barra de proteção. E aí fica, pô, ele tem um excelente domínio da técnica. E aí é que tá. O carro do Keisuke na reta e na subida, por ter turbo e potência, ele vai vencer o 86. Mas na descida, ele perdia pela técnica que tinha o 86. E aí tem um determinado momento que daí o 86, depois de umas curvas, ele aparece no retrovisor do Keisuke. E ele fica desesperado. Pá, mas como o meu FD vai ser alcançado por essa... Vamos usar o termo assim, talvez no jargão popular, essa carroça. Porque lembra, o 86 é 10 anos mais velho que o FD. O 86 é um Corolla de 5ª geração. E ele, pá, como é que eu vou ser superado por isso? Claro, o Takumi tá longe dele, mas aí ele já tá vendo no retrovisor. Antes ele tinha se distanciado por completo. Então repare, toda a potência que tem o FD, ele ganhava nas retas e nas subidas, mas nas curvas o Takumi com seu carro simples ele tirava a diferença e ele buscava. Aí o Takumi segue colado no Keisuke, tem uma hora que ele chega muito próximo, e aí ele tá atrás assim, e ele pensa assim, pô, o meu pai só vai considerar que eu ganhei essa corrida se eu passar aquele carro. Lembra, o pai dele disse, se tu ganhar do rapaz, tu vai ganhar um tanque cheio de gasolina. Que ele tem que usar o carro domingo para ir pra praia. Chega o Keisuke, o Takumi, começa a colar no Keisuke ali na hora dos drifts. E isso quem fazia com o Keisuke de colar, juntar os carros assim, muito próximos no drift era o irmão dele, o Ryosuke, por isso que eles são conhecidos como os irmãos rotatórios. E aí, pô, o 86 tá colando nele. E o Takumi, ele pensa assim, olha, eu tenho que passá-lo. E a curva vai ser decidida aliás, a corrida será decidida nas últimas 5 curvas fechadas. Nas últimas 5 curvas fechadas ali, o 86 já tá colado no FD. E aí, determinada feita... Tem uma hora que o Takumi ele chega ao lado ali do FD nas curvas e ele avança, ele está passando o FD. Mas aí tem uma hora que ele bota a roda dianteira dele, ele usa ali a sarjeta, que é meio que uma parte ali, como se fosse... Eu não sei se dá para comparar na nossa linguagem de chamar de acostamento. Acho que não, é muito leviano. Mas ali, ele usa o cantinho da estrada ali que tem uma areia, uma brita, enfim. E aí no que ele usa isso, o carro dele tem uma maior estabilidade e maior aderência na curva. Daí ele acelera e aí literalmente supera o FD. E aí nessa curva ele passa por completo e ó, vence a corrida. Depois chega o FD do Keisuke. Então ele venceu usando essa técnica da sarjeta. Após a derrota, o Keisuke leva o seu irmão ali, o Ryosuke, e diz, olha, o Ryosuke pergunta para ele, tu viu alguma coisa de estranho quando ele te ultrapassou aqui? E aí ele diz assim, olha, eu ouvi um barulho estranho. Aí o Ryosuke ele percebe, ele usou a sarjeta. E ele disse assim, ó, ele usou essa técnica e para ter feito isso,
ele não ia fazer de primeira, ele já fez outras vezes, então ele já conhece bastante a montanha aqui. E o Nakazato, outro rapaz da equipe Night Kids, também percebeu isso que o 86 fez, que foi usar a sarjeta para vencer a corrida. Aí, nesse caso, o 86 vence e aí, bom, os Red Suns, os imbatíveis, perderam para a Kine Speedstar, para um corredor da Kine Speedstar. Que o Takumi nem era oficialmente corredor deles aí, mas foi o representante. E aí o Ryusuke fala assim, olha, nós vamos ter que nos vingar, vamos cancelar toda a nossa viagem que nós fazíamos, que eles fazem viagens por todos os lugares para bater recordes em todas as prefeituras. Eles dizem assim, o Ryusuke fala, vamos cancelar a nossa expedição e vamos nos vingar com o meu UFC. Ele também tem um Mazda RX-7, mas é o do Keizuki é um FD e o dele é o UFC. E desperta, o Takumi desperta daí o interesse de outros corredores em desafiá-los, como o Nakazato dos Night Kids. E aí fica assim, pô, a fama, ainda que é a primeira batalha, do corredor de Akena, digamos, o especialista na descida de Akena.